Desejo cordialmente um excelente dia a todos. O meu nome é Thaisa Viana Torres, sou aluna do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Amazonas. O título do meu objeto de estudos é a avaliação da adesão ao tratamento em pacientes com diabetes mellitus por meio da metodologia de Morisco-Green e DMK. Em 1979, Heinz definiu a adesão como uma medida de comportamento do paciente, no que se refere ao uso dos medicamentos, segmento de dietas e mudança no estilo de vida, que coincide com as orientações fornecidas pelo profissional da área da saúde. Mas existem fatores que dificultam o acesso ao tratamento, como fatores socioeconômicos, como baixa renda, baixa escolaridade e alto custo dos medicamentos, fatores assistenciais como dificuldade de acesso aos serviços e falhas no acompanhamento, fatores clínicos e terapêuticos como multimorbidade e polimedicamentação, fatores individuais como crença, comportamento e compreensão que o paciente tem em relação ao seu tratamento. Como consequência da não adesão ao tratamento, nós temos os piores desfechos clínicos, redução da eficácia terapêutica e o aumento do custo de saúde. Objetivo: investigar a adesão ao tratamento por meio de instrumentos validados como Morisco-Green e BMQ, materiais e métodos. Foram entrevistadas pessoas com diagnóstico confirmado de diabetes mellitus, com idade maior ou igual a 18 anos, atendidos em um ambulatório público especializado em Manaus. A adesão foi avaliada pela metodologia de Morisco-Green, de 8 perguntas, e pela metodologia de BMQ. Esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética. A metodologia de Morisco-Green consiste em 8 perguntas, onde 7 perguntas devem ser respondidas negativamente para indicar o comportamento aderente e uma pergunta deve ser respondida positivamente. O grau de adesão é determinado pela soma das respostas consideradas corretas, seguindo a seguinte classificação: alta adesão, 8 pontos, adesão média de 6 a 7 pontos e baixa adesão menor que 6 pontos. Já a metodologia de BMQ, ela vai avaliar as barreiras de adesão medicamentosa através dos seguintes domínios: regime terapêutico, crenças do paciente e recordação do tratamento. Os scores dos domínios são classificados da seguinte maneira: soma maior ou igual a 1, possível não adesão; soma maior ou igual a 1, barreira de crença; soma maior ou igual a 1, barreira de recordação presente. Resultados e discussões sobre as características sociodemográficas. Em relação à distribuição dos pacientes por sexos que são atendidos nesse ambulatório, nós temos a predominância do sexo feminino, com 66,7%. Em relação à distribuição por faixa etária, nós temos a faixa etária de 60 a 69 anos, seguido de 18 a 29 anos. Em relação à distribuição do diagnóstico do tipo de diabetes, nós temos a predominância do diabetes do tipo 2, com 66,7%. Em relação ao perfil de comorbidades presente nesses pacientes diabéticos atendidos nesse ambulatório, nós temos a hipertensão, seguido da dislipidemia. Em relação aos resultados da adesão ao tratamento utilizando os instrumentos como Morisco-Green e BMQ, nós temos os seguintes resultados. Em relação à distribuição da adesão ao tratamento, segundo o teste de Morisco-Green, 25% dos pacientes aderem ao tratamento, 25% dos pacientes têm uma adesão moderada e 41,60% dos pacientes têm baixa adesão. 8,33% dos pacientes não responderam ao questionário do Morisco-Green. Em relação à adesão pela metodologia do BMQ, 19,82% dos pacientes não aderem ao tratamento, enquanto 80,2% dos pacientes aderem ao tratamento. Foi observada uma discrepância entre os resultados do Morisco-Green e do BMQ. Essa discrepância desses resultados são dados porque o BMQ analisa cada medicamento individualmente, considerando a crença, memória e barreira ao tratamento, enquanto o Morisco-Green utiliza perguntas mais gerais sobre o comportamento do paciente, gerando respostas mais amplas. Essas diferenças metodológicas explicam a discrepância entre os resultados desses dois instrumentos. Em relação às crenças relacionadas ao uso dos medicamentos, segundo o BMQ, 75% dos pacientes têm uma alta crença nos medicamentos, 25% têm baixa crença nos medicamentos e menos de 10% têm uma média crença nesses medicamentos. A baixa crença está associada aos efeitos da metformina, como desconfortos gastrointestinais, e também em relação à percepção que o paciente tem em relação à insulina, e também devido ao incômodo causado pela aplicação da insulina. Em relação às dificuldades relacionadas ao uso dos medicamentos, de acordo com os resultados relacionados ao BMQ, nós temos 23,8% dos pacientes têm dificuldade em relação à polifarmácia, 36,92% têm dificuldade com acesso aos medicamentos, principalmente a dapaglifosina, que é um medicamento de alto custo. 16,92% têm dificuldade em relação à leitura, 16,92% dos pacientes têm dificuldade de lembrar de tomar os medicamentos e 10,77% têm dificuldade no manuseio dos medicamentos. Esses pacientes que têm dificuldade em relação ao manuseio dos medicamentos está relacionado à neuropatia, que é complicação grave da diabetes mellitus. A adesão ela é um fenômeno complexo, que ela é influenciada por diversos fatores, como memória, compreensão do tratamento, as crenças que o paciente tem em relação ao uso dos medicamentos, mas também está relacionado aos fatores socioeconômicos, como baixa escolaridade, alto custo dos medicamentos e dificuldade de acesso a eles. Além disso, a compreensão sobre o uso correto dos medicamentos é um dos fatores que podem dificultar a adesão eficiente ao tratamento, assim como o desconforto causado pelos múltiplos usos dos medicamentos e também pela aplicação da insulina. Nesse contexto, o farmacêutico é essencial para identificar essas variáveis por meio dos instrumentos validados que possam auxiliar nessa detecção, além de compreender suas causas e promover ações que possam favorecer a adesão ao tratamento. Essas são as referências utilizadas e o nosso agradecimento, primeiramente a Deus, depois à FAPEAM, Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, também à Universidade Federal do Amazonas. Muito